Fala pessoal, tudo bem? Então, nessa parte do vídeo, aqui a gente resolve os exercícios. Vamos fazer nessa aula um pouquinho diferente do que a gente vinha fazendo nas outras aulas. Vamos resolver então exercícios de vestibulares anteriores e algumas dessas questões que eu selecionei, elas estão até nos exercícios propostos, depois vocês podem até verificar, tá? Então, sempre no início de cada questão, vai aparecer para você aí o texto da questão, aí você dá um pause e tenta fazer. Então, separa ali por volta de 3 a 5 minutos. E aí, assim que você se sente pronto ou tiver a necessidade de dar o play no vídeo, você volta a dar o play que eu vou resolver aqui, tá? Então, vai aparecer aí para você. Vamos lá. Então, gente, nessa primeira questão, uma questão que, como vocês viram, da UERJ de 2013, né? A galera que fez 2012 e meu vestibular, inclusive. Foi a prova de 2012 para quem queria entrar em 2013. Essa questão é uma questão que depois vai se desdobrar como log, mas a princípio isso aqui é uma função exponencial, né? É uma função porque tem a variável x, ele indica, né? E ela está aqui em cima. E é exponencial porque justamente ela está no expoente. E aí, conforme ele foi dando as informações, eu percebi, não sei se você também, uma certa pegadinha com alguns termos. Por exemplo, ele fala que é um lago, né, para abastecer uma cidade, e após um acidente industrial, foi atingido o nível de toxicidez T0 correspondente a 10 vezes o inicial. Eu acho que já vale a pena parar por aqui para dar uma super atenção nessa informação. Porque geralmente quando tem alguma coisa zero, que nem T0, como poderia ser um V0, um S0, geralmente são coisas zero, geralmente a gente atribui para alguma coisa inicial. Tipo S0, posição inicial, V0, velocidade inicial, T0, tempo inicial ou alguma coisa inicial desse sentido. Então aqui ele fez uma espécie de pegadinha, porque geralmente, como eu disse, zero a gente vai ter alguma coisa inicial. E nessa, ele diz pra gente que T0 era igual a 10 vezes o inicial. Aí, assim, eu vou chamar 10 vezes o inicial de 10i, tudo bem? Mas uma outra estratégia seria você, por exemplo, quando ele pergunta, né? Vamos ler a pergunta e depois eu falo uma outra forma de interpretar isso aqui. Aí ele dá as informações e depois ele te dá uma moral, porque ele fala assim, olha, as informações a seguir, fala da vazão e do nível de toxicidez, e aí ele fala, né, que esse nível de toxicidez, a vazão permite que 50% do seu volume sejam renovados a cada 10 dias. Talvez se você olhasse essa informação, você falasse assim, poxa, como é que eu vou escrever uma equação a partir disso, né? Não sei se eu vou conseguir fazer. Aí ele foi lá e te deu a moral, ele te deu a lei de formação. Isso nem sempre ocorre, nessa ele deu a expressão da função. Aí ele pergunta, considere Dzão o menor número de dias da suspensão do abastecimento necessário para que a toxicidez retorne ao nível inicial. Bom, quando ele pergunta para que retorne ao nível inicial, então a gente quer que esse nível de toxicidez T retorne ao nível inicial. Esse nível de toxicidez T, ele depende do T0, que é 10 vezes o inicial, meio, aqui, na expressão está 0,5, né? Mas é a mesma coisa que meio, porque vai 50% do seu volume serão renovados a cada 10 dias, aí por esse 0,1x, tá? Beleza. Então, como eu disse, dá para esse T0 ser reescrito como 10i, 10 vezes alguma coisa que seja inicial, eu botei i porque, enfim, escolhi como i de inicial, mas você também poderia substituir assim, ó, de duas maneiras para começar essa equação. Como ele quer o número de dias, x, para que o nível de toxicidez volte ao inicial, se você usar assim, que T0 vale 10i, você começa assim, ó. Como eu quero que Tx retorne ao inicial, i, no lugar do T0, 10i, meio, ele ficou fora, né? 0,1x. Ou, uma outra maneira de você escrever seria assim, de você começar. Como você quer que retorne ao inicial e o T0 é 10 vezes inicial, então eu não quero que Tx se torne T0. Porque muita gente pode pensar assim, quer que retorne T0, então quer que Tx vire T0. Não. Alguma coisa parecida com isso. Só você lembrar que T0 não é o inicial. Se isso aqui é 10 vezes o inicial e você quer voltar para o inicial, o nível de toxicidez inicial é T0 sobre 10. Porque se T0 é 10 vezes o inicial mesmo é o T0 sobre 10. Tá. Igual a T0 vezes meio, e aí esse meio elevado a 0,1x. Sacou? Você pode começar dessas duas maneiras, que essas duas maneiras são equivalentes, vai dar a mesma coisa. E já começa a te mostrar isso, porque tanto de um lado quanto do outro você conseguiria cortar T0 com T0, né? Ou aqui também, I com I. Eu vou fazer por essa aqui. Cortei I com I, e agora eu vou dar sequência na minha equação. Ó, aqui ficou 1. Como aqui ficaria 10 multiplicando esse meio, eu vou passar o 10 para cá dividindo. Aí eu vou ter 1/10 igual a meio, 0,1x. A partir daqui, galera, eu acho que não tem um caminho que seja o mais certo, não.
aqui eu te recomendo ir na pegada que você se sentir mais à vontade. Aí o que eu vou fazer? Você já viu que eu fiz uma adaptação, que aqui era 0,5, eu escrevi como meio. Mesma coisa, né? Só porque eu já estava imaginando que teria um log nessa parada toda. E aí trabalhar com log de fracionários eu acho melhor do que de decimais, tá? Mas é uma escolha minha. O que eu vou fazer aqui? Uma outra escolha é transformar esses números em valores, essas bases em valores inteiros. Então, 1 sobre 10 é a mesma coisa que 10 a menos 1. E meio elevado a 0,1x é 2 elevado a menos 0,1x. Bom, nesse momento, eu escolho assim porque eu acho que é mais fácil de mostrar o quê? Que aqui a gente tem uma equação que é exponencial, né? O que a gente quer está no expoente, porém, a gente não vai conseguir transformar nem essa base 2, que é um valor primo, na base 10, e nem vice-versa. E aí, quando eu tenho uma equação exponencial em que eu não consigo converter as bases, a gente aplica o quê? Isso. A gente vai aplicar o log, a operação log. Então, na próxima linha vai ser a aplicação do log dos dois lados, né, com uma devida operação que está sendo aplicada. Então, log de 10 a menos 1 e o log de 2 elevado a menos 0,1x. Beleza. Log aqui dos dois lados acabam ficando como eram potências, então a gente vai ter dois lados de log da potência. E log da potência a gente sabe que pode fazer a tal da regra do peteleco, sacou? Ou seja, a gente pode pegar esse expoente e trazer para frente multiplicando, tanto aqui quanto aqui também. Então vai ficar como? Fica assim, menos 1 vezes log de 10. Aí que eu vou fazer um pouco mais lento, mas vocês que mandam melhor, que eu sei que vocês já estão nervosos, caraca, aí vai logo. Relaxa aí, porque eu tô também prezando aqui que o máximo de pessoas entendam. Aí aqui, ó, é o menos 0,1x que veio pra frente, sacou? Esqueci de colocar de amarelo. E aí eu queria chamar a atenção desses dois logs que ficaram. Bom, a primeira coisa, que eu não sei se você se ligou, mas eu apliquei um log que a base não está explícita, né? Todo log tem que ser aplicado em alguma base. Quando ela não está explícita, a base foi 10, beleza? Então aqui na teoria é uma base 10, né? Base 10 é um logaritmo decimal, que é um papo que a gente já levou, é o log mais aplicado mesmo, é o mais famoso. E aí no logaritmo decimal, né, ou qualquer outro logaritmo independente, mas aqui no caso a gente tem um logaritmando igual a base, né? Quando eu aplico um logaritmo de base 10 e o logaritmando seu é também 10, isso aqui é equivalente a quanto? A 1, né? Então vai ficar menos 1 vezes 1, que é o resultado disso, igual a menos 0,1x, e aí o log de 2 ele deu 0,3. Aí aqui é só algebrismo, não dá mole. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, igual menos 0,1 vezes 0,3, primeiro que já vai dar negativo 0,03x. Como a gente quer achar o valor de x, a gente vai ter então que esse x vai ficar positivo 1 sobre 0,03. 1 dividido para 0,03, não sei se você consegue visualizar assim, mas é a mesma coisa que 1 sobre 3 sobre 100. E aí, fração em cima de uma outra fração, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, x, que é o número de dias 100 terços, 100 terços é a mesma coisa que uma dízima periódica 33,333 dias. E aí eu acho que essa questão tinha uma outra parada que ela poderia até ficar mais difícil nas suas opções. Pelo seguinte, ó, isso aqui já é a resposta. Mas eu queria chamar a sua atenção para uma parada. Eu acho que se nas opções tivesse 34 não, desculpa. Se tivesse 33 nas opções, eu acho que muita gente poderia marcar e ia fazer isso de forma errada, tá? Pelo seguinte, vamos lá. Se esse x é um número 33,3 dias, né, número de dias, olha a pergunta dele. Considere D, que é o que a gente achou, né? O menor número de dias da suspensão... Quer dizer, não é o que a gente achou, é a resposta final. O menor número de dias da suspensão do abastecimento de água necessário para a toxidez retorna ao nível inicial. Então, o número de dias exatamente para que retorne a toxidez inicial são 33 dias e 0,333, né, do 34º dia. Então, a interpretação aqui correta é assim, 33 dias completos e uma parte, que é 0,333, né, a dízima, seria um terço, né, um terço de dia. Aí daria 33 dias e... Deixa eu ver, aqui no caso... Vai dar 33 dias, um terço de dia, vai dar 33 dias e 8 horas, seria a resposta correta. Como não tem nada com isso, aí ele teria que ser o menor número de dias. Bom, como eu estava dizendo, se tivesse 33, muita gente ia marcar porque fala assim, que 33,3 é mais próximo do 33 do que o 34. E isso é verdade, em números é verdade mesmo. Mas para a interpretação do problema, essa aproximação vai ser para 34. Porque eu vou precisar de quantos dias de fato?
eu vou precisar de 34 dias. Os 33 dias inteiros e o 34º dia para pegar 1/3 dele. Então, de fato, eu vou precisar de 34 dias. E é por isso que a resposta é 34 e sequer tem o 33 aí. Mas se fosse uma questão do Enem, eu acho que com certeza... Acho que com certeza é ótimo, né? Nada mais preciso que isso. Mas com certeza teria uma opção aí 33, porque ia causar uma dúvida e ia acabar sendo um ótimo distrator para separar um pessoal na hora da avaliação pela marcação, tá? Então, muita atenção nisso aí. E eu acho que essa questão é muito válida para você treinar, tá? Tanto enunciados quanto a parte de operação com log. Show? Vamos para